A aula de hoje eu vou falar sobre trabalho mecânico e potência mecânica, para fechar a série lá de dinâmica, né? Que a gente vai encerrar ela no sábado, com a parte de energia. Não vou estender muito essas aulas para não ficar muito cansativo. Uma outra coisa que eu percebi também, que quando eu escrevi no quadro aqui, ficava muito ruim. Depois que eu assisti às aulas, eu vi que não ficava muito legal. Então eu peguei e pus as resoluções no próprio slide. Esse slide depois eu vou disponibilizar para vocês. Bom, pode ir acompanhando o slide que eu passei no grupo. O meu está um pouco diferente, porque vai estar as resoluções, mas depois eu disponibilizo. A noção que nós temos de trabalho é uma noção muito ampla da palavra trabalho, né? Essas imagens aí, ela retrata bastante isso aí, né? Trabalho é uma coisa cansativa, uma coisa onde você faz em, em parceria com os outros colegas, né? Nessa imagem aqui de baixo, aqui, o trabalho retrata uma coisa muito multifuncional, o cara, principalmente na era que a gente está vivendo, né, na área da tecnologia, home working, etc. E trabalho também representa você ter uma seguridade, né? No caso aí, uma carteira assinada, etc. Mas só que isso para a física não significa nada. Se a gente for buscar o que é trabalho no dicionário, você vai achar todos os significados aqui. Mas o que interessa para a gente é essa parte que está de vermelho aqui, que é a parte física, né? Que trabalho é a grandeza obtida a partir da realização de uma força e a extensão percorrida pelo ponto de sua execução, na sua mesma direção. Então, a grosso modo, trabalho seria isso aí. Mas, fisicamente, o que vem a ser trabalho? Se você olhar na imagem aí, você vai perceber que tem um moleque arrastando um bloco de um ponto A até o ponto B. Esse bloco é arrastado através de uma força. Essa força, nesse caso aqui, ela foi decomposta em dois eixos, no eixo X e no eixo Y, e a parcela horizontal dessa força é que vai fazer com que esse bloco seja arrastado do ponto A até o ponto B. Então, fisicamente falando, nada mais, nada menos trabalho seria o quê? Que força, uma força aplicada num sistema, e essa força tem a capacidade de arrastar esse corpo de um ponto A até um ponto B. Então, eu só, um sistema só terá trabalho se a força aplicada sobre o sistema tiver a capacidade de arrastar esse sistema, ou seja, fazer esse sistema deslocar. No sistema internacional de medidas, o trabalho é medido em joule, né? De força e de deslocamento, Newton vezes metro. Newton vezes metro, no sistema internacional, é igual a Joule, que é representado pelo J maiúsculo. Se você for escrever por extenso, Joule com letra minúscula. Bom, então, como que a gente calcula esse trabalho? De maneira bastante simplória, né? Eu peguei o exemplo aqui de uma força resultante, onde essa força ela faz um certo ângulo alfa, com um deslocamento que eu chamei de x, onde você arrasta o corpo do ponto A até o ponto B, você vai ter um deslocamento, são todos vetores, tá? Eu esqueci de colocar setinhas aqui em cima, mas são todos vetores. Você tem um deslocamento de A até B, e aqui a força resultante vai ter a projeção em x e a projeção em y. Então você vai ter uma força resultante em x, uma força resultante em y. Lembrando que para que ocorra o trabalho, essa força tem que provocar deslocamento. Como esse corpo ele desloca do ponto A até o ponto B, tá? A força resultante em y aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus com deslocamento. Se ela forma um ângulo de 90 graus com deslocamento, o trabalho é nulo. Então, o trabalho da força resultante vai ser o quê? A força, que é medida em newton, vezes o deslocamento, que é medido em metros, vezes o cosseno de alfa, que vai ser o ângulo entre o vetor resultante FR e o deslocamento. Então, essa fórmula aqui, ó, é a fórmula para se calcular o trabalho. Bastante simples, tá? Essas informações aqui eu peguei nesse link aqui, ó, www.fisicamatica.com. Todos os slides todas as figuras dos slides que eu usar, sempre eu peguei na internet. Pouca coisa foi eu que fiz aqui, tá? Para ficar mais fácil. Bom, mas se acontecer num sistema,
se tiver várias forças atuando nesse sistema, como que eu vou calcular o trabalho? Nesse caso aí, você tem 4 forças atuando. A força motora é F de 15 newtons, uma força normal de 10 newton, a força peso de 10 newton e a força de atrito de 5 newton. Sabe-se que esse corpo foi arrastado do ponto A até o ponto B. Qual vai ser o trabalho da força resultante nesse sistema? Bom, a fórmula eu já falei para vocês. A fórmula é essa aqui. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Resumindo, eu posso calcular o trabalho pela força resultante vezes o deslocamento. Por que eu não, por que eu não coloquei o cosseno de alfa aqui? Porque a força F aqui, por exemplo, ó, ela está na mesma direção e no mesmo sentido de deslocamento. A força de atrito, nesse caso aqui, ela está na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, o ângulo entre a força F e o deslocamento é de 0 graus, e o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é de 180 graus. A força normal e a força peso, elas são perpendiculares ao deslocamento. Se elas são perpendiculares ao deslocamento, o ângulo entre a normal e o deslocamento é 90 graus, o ângulo entre a força P e o deslocamento é 90 graus, logo, forças que formam ângulo de 90 graus com deslocamento não têm a capacidade de realizar trabalho. Então, o trabalho aí na vertical é nulo, né? Bom, então como que eu vou calcular o trabalho da força resultante? A força resultante para esse sistema ele vai estar na direção do deslocamento e no mesmo sentido. Por quê? A força F tem intensidade maior que a força de atrito. Ixi, não entendi nada que você falou. Vou mostrar para você aqui. Bom, olha só. As forças peso e a normal não realizam o trabalho porque elas atuam perpendicularmente ao movimento, como eu falei anteriormente. Ou seja, o trabalho da força normal é zero e o trabalho da força peso também é zero para esse caso. As únicas forças que vão realizar trabalho é a força F, que é a força motora, de 15 newtons, e a força de atrito. Mas como que eu vou calcular essa bagaça aí? O trabalho da força F vai ser a força F vezes o deslocamento. O deslocamento foi de 2 metros. A força vale 15 newtons, 15 vezes 2 dá 30 newtons. E a força de atrito é uma força de resistência. Se ele é uma força de resistência, então o trabalho vai ser um trabalho resistente. Então, por isso aqui na fórmula, aqui, ó, né, eu peguei essa imagem aqui em algum lugar, não me lembro agora. A força de atrito aqui é uma força de resistência, então ele vai ter um valor negativo. Então, a força de atrito está 5 newtons aqui, mas como ela é oposta ao movimento do corpo, é uma força de resistência, vou considerar negativo. Então, vai ser menos 5 vezes 2 metros. Menos 5 vezes 2 metros, desculpa, vai ser 10 newtons. 30 newtons menos 10 newtons, trabalho total, ou trabalho resultante aí, vai ser igual a 20 joules. Ou 20 newton vezes metro. Vai dar na mesma. Muito, muito tranquilo falar sobre trabalho. Bom, agora vamos aplicar um pouco do conhecimento. Tem alguns exercícios na internet aqui para vocês terem noção de como se vai resolver exercícios envolvendo aí trabalho. Esse exercício aqui que eu peguei em algum lugar também, não me lembro onde, fala o seguinte: uma partícula percorre o eixo OX indicado, deslocando-se da posição x1 igual a 2 metros para a posição x2 igual a 8 metros. Bom, olha só, pessoal. Esse corpo aqui, ó, esse sistema, tem duas forças atuando nele, né? Na figura. F2 e F1. Na verdade, tem mais duas. Tem a normal e o peso. Porém, a normal e o peso para essa situação, para um deslocamento na horizontal da posição 2 metros, passando pela posição 8 metros, a força normal e a força peso não realizarão trabalho. Por quê? Porque a força normal e a força peso são perpendiculares ao deslocamento. Então, eu não vou nem calcular. Então, o que me interessa aqui? O trabalho realizado pela força F1 e o trabalho realizado pela força F2.
Se o corpo desloca de 2 metros até 8 metros, perceba aqui que a força F1 ela forma um ângulo de 60 graus com deslocamento. Então, vai ter que acontecer a projeção vetorial do vetor F1. Eu vou ter que projetá-lo em X e projetá-lo em Y, tá? Então, foi fornecido para a gente aqui os valores da força F1 e da força F2. A força F1 vale 80 newtons, né? E a força F2 vale 10 newtons. Ele quer saber qual que é o trabalho realizado pela força F1 e pela força F2 no deslocamento x1 e no deslocamento, até o deslocamento x2. Então vamos lá. Olha só. O trabalho F1 é motor, ou seja, um trabalho positivo, está a favor do deslocamento. Como que você vai calcular esse trabalho? Pela fórmula básica. Trabalho da força F1 é igual ao módulo de F1 vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Qual vai ser o cosseno de θ? 60 graus, né? Então vamos lá. Olha só. O módulo da força F1 é 80 newtons. O deslocamento vai ser a diferença da posição final, que é 8 metros, e a posição inicial, 8 menos 2, vai dar 6 metros. E o ângulo vai ser de 60 graus. Então, olha só para você ver. 80 vezes 6 vezes cosseno de 60 graus, o resultado vai ser igual a 240 joules. Como que eu vou achar o valor do cosseno de 60 graus? Ele é tabelado, tá? Você tem os valores lá de seno, cosseno. Eu tenho na aula anterior, eu coloquei aquele quadrinho, né? Então, tem todos os valores lá. Fazendo a multiplicação de todos esses números aqui, o resultado vai ser 240 joules. O que eu falo para vocês? Vocês têm que fazer a projeção vetorial aqui de F1 em X e Y, tá? Então, o trabalho da força 1 na direção X vai ser um trabalho motor e vai valer 240 joules. Agora, o trabalho da força F2 é um trabalho resistente, porque subentende-se que essa força F2 aí, ó, se opõe ao movimento do corpo. O corpinho aí está deslocando para a direita aí da tela, no sentido positivo do eixo X. Então, a F2 é uma força de oposição, é uma força de resistência. Teoricamente, vai ser a força de atrito. Então, como que eu vou calcular o trabalho aí resistente? Pela mesma forma, o trabalho da força F2 é o modo da força F2, vezes o deslocamento, vezes o cosseno θ2. Bom, aí que tá. Como que eu vou saber, como que eu vou encontrar o ângulo entre F2 e o deslocamento? Se o corpo está deslocando para a direita, né, o ângulo formado entre F2 e o deslocamento não é de 60 graus, é de 180 graus. Se a gente for pegar essa linha pontilhada aqui e fazer uma semicircunferência aqui, você vai perceber que você tem 180 graus. Então, por isso que o θ2 é diferente de θ1. O módulo da força F2 é 10 newton, o deslocamento continua sendo 6 metros, ou seja, 8 menos 2. E o ângulo vai ser o ângulo θ2 vai ser 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Multiplicando tudo aqui, 10 vezes 6, menos 60 newton. Por isso que esse trabalho é um trabalho resistente. Qual seria, o exercício não pediu, mas qual que seria o trabalho total? O trabalho total seria a soma do trabalho da força 1 mais o trabalho da força 2, né? O trabalho da força resultante aí nada mais, nada menos seria que a diferença do trabalho de 240 joule menos o trabalho da força resistente aí, que é a força de atrito. Muito fácil, muito fácil, muito fácil, tá? Mais o trabalho, perdão, trabalho, eu falei errado aqui. O trabalho total vai ser a soma do trabalho da força 1 mais o trabalho da força 2. Como o trabalho da força 2 é um trabalho resistente, ele é negativo, então por isso vai diminuir os dois. Muito fácil, tá? Bom, mas alguma das vezes o professor de física ele coloca nas provas, né, o examinador lá no Enem, no vestibular, sei lá onde, ele não coloca uma força constante, igual aconteceu nos exercícios anteriores. Eles colocam forças variáveis.
E como você vai calcular um trabalho de uma força variável, se ela muda conforme passa o tempo? Geralmente, quando o trabalho for de uma força variável, vai vir com um gráfico. E como que você vai calcular o trabalho? Você vai ter um gráfico da força pelo deslocamento, com essa característica aqui, ó. A área da figura geométrica mostrada no gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho. Ixi, não entendi nada que você falou. Mas para que você consiga resolver, né, consiga entender o que eu estou querendo dizer, existem 4 áreas prováveis para cair nesses gráficos. Aqui eu coloquei um exemplo de 6 áreas, né, da matemática. Eu vou pegar a matemática como recurso. Ora, você pode ter a área de um triângulo, que está aqui a fórmula. Ora, você pode ter a área de um quadrado. Ora, você pode ter a área de um retângulo. Ora, você pode ter a área do trapézio. Essas 4 figuras geométricas que podem aparecer lá no gráfico para você. Do losango do círculo não vai acontecer não, tá? Então, a nível de segundo grau aqui, você vai ter a área do triângulo, a área do quadrado, a área do retângulo e a área do trapézio. São as 4 áreas mais utilizadas. Eu deixei elas aqui para efeito para você recordar, né? Para quem não está lembrado. Bom, como que a gente vai aplicar esse conhecimento então? Então, peguei esse exercício aqui também, tá? E tem um gráfico aí da força pelo, né? Em Y você tem a força em newtons e em X você tem o deslocamento em metros. A intensidade da resultante das forças que agem uma partícula varia em função de sua posição sobre o eixo OX, né? Conforme o gráfico a seguir. Você tem um gráfico aí, dá para perceber que a força começou em 0, depois foi para 20 newton, continuou constante, depois foi para 0 newtons e depois foi para menos 40 newtons. Né? Então você tem isso aqui, esse layout aqui, esse gráfico. Ele pede para você calcular o trabalho da força para os seguintes deslocamentos. De 0 a 8 metros, ou seja, daqui até aqui. Depois, de 8 metros até 12 metros, ou seja, daqui até aqui. E depois o trabalho total, que é de 0 a 12 metros. Como que você ia começar a resolver esse exercício? Macete que eu te dou. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar as figuras geométricas que estão sendo formadas no gráfico. Eu fiz de um jeito mais simples, mas fiquem à vontade para dividir, fatiar esse gráfico em figuras geométricas. Tem várias formas de eu analisar esse gráfico. Eu vou te falar do jeito que eu consigo enxergar aqui, mais simples. Primeiro passo, né? Se o deslocamento é de 0 a 8 metros, se a gente voltar ali, ó, você vai perceber que você tem uma figura geométrica aqui, ó. De 0 a 8 metros, você tem um lado grande aqui, de 8 metros. Aqui em cima, você tem um lado menor, de 6 menos 2 aqui vai ser 4, então aqui tem 4 metros, aqui tem 8 metros, e você tem uma altura de 20 newtons. Bom, olha só, voltando aqui, né? Olha para essa figura aqui para você ver. Você tem um lado maior, você tem um lado menor e tem uma altura. Então, esse gráfico aqui, ó, de 0 a 8, lembrou-me um trapézio. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o que vai ser? O trabalho vai ser numericamente igual à área. Eu chamei de área 1. Tem a base maior, 8 menos 0 é 8, mais a base menor, 6 menos 2 é 4, então 8 mais 4, vezes a altura, que é 20. 8, 4 vezes 20 dividido por 2 é igual a 120 joules. Cara, mamão com açúcar esse negócio. É basicamente isso aí. Letra A está resolvida. Na letra B, ele pede o trabalho de 8 a 12 metros. Se a gente olhar de 8 a 12 metros, se a gente rachurar a figura aqui, você vai ver que isso vai ter triângulo, né? Eu cortei aqui a imagem, mas ficou um pouquinho errado aqui, mas formou um triângulo. Então, a área 2 vai ser a área de um triângulo.
Qual que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho a base, 12 menos 8 é 4, vezes a altura, que é menos 40. 4 vezes menos 40 dividido por 2, vai dar 80 joules. Mamão com açúcar. E na letra C, ele pede o trabalho total. O que seria o trabalho total? Ou o trabalho da força resultante aqui? O que seria? Trabalho da área 1, trabalho da área 2. Então, olha só. Então, o trabalho da posição 1 até a posição 3, que é de 0 a 12 metros, vai ser o trabalho da posição 1 até a posição 2, que é de 0 a 8, mais o trabalho da posição 2 até a posição 3. Trabalho da área 1 é 120 joules, mais o trabalho da área 2, que é negativo, por isso ficou negativo aqui, ó. 120 menos 80 vai dar 40 joules. Simples, simples, simples. Esse exercício aí, eu já coloquei ele nesse slide, porque ele já te dá uma noção geral de como você vai trabalhar com forças variáveis aí para calcular trabalho. Basicamente, você vai fazer isso. Vamos falar agora sobre a potência mecânica. Você está vendo aí duas pessoas subindo essas escadas aí, ó. Quando essas pessoas sobem essas escadas, elas realizam um trabalho, né? O trabalho da força-peso e o trabalho aí de uma força motora, né? O que seria a potência mecânica? A potência mecânica seria o trabalho, a capacidade que esse sistema teria de realizar trabalho num certo intervalo de tempo. Então, potência nada mais, nada menos é do que trabalho dividido pelo tempo. O trabalho é medido em joule e o tempo medido por segundo. Joule por segundo é igual a watt, tá? O pessoal erra bastante. Watt é a unidade de potência, volts é a unidade de diferença de potencial. Você vai ver isso lá na eletricidade. O pessoal confunde muito essas duas unidades. Quando chegar na parte de eletricidade, eu vou falar sobre isso. Então, potência é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho num certo intervalo de tempo. Bom, pus esse slide aí, que foi tirado aí desse link, tá? Que fala um pouquinho da história aí, como o Watt criou as unidades usuais aí para a potência, que é o horsepower e o cavalo vapor. Tem uma relação entre as duas aí, tá? Com com sistema internacional, um horsepower vale 745 watt e um cavalo vapor vale aproximadamente 735 watt. Então aí alguns exercícios quando ele te pedir em cavalo vapor ou em horsepower, você utiliza essas unidades aí. A potência instantânea, a gente vai calculá-la toda vez que você tiver um sistema onde há uma velocidade constante, né? Como assim? Se a gente for trabalhar num sistema onde a velocidade é constante, o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. A fórmula da potência é o trabalho pelo tempo. Se a gente dividir o deslocamento pelo tempo, você vai ter que a velocidade média. Então, a potência instantânea nada mais, nada menos será que o valor da força vezes o valor da velocidade média do sistema vezes o cosseno do ângulo entre a força e a velocidade. Bom, mas e aí? Como que eu vou calcular? Quando que eu vou saber a diferença entre a potência média e a potência instantânea? A potência instantânea você vai calcular toda vez que o sistema apresentar uma velocidade. Vou fazer um exercício aqui para você poder entender. Aplicando conhecimento, olha só, lá da PUC, São Paulo. Uma pessoa de 80 quilogramas sobe uma escada de 20 degraus com cada um 20 centímetros de altura. Letra A. Calcule o trabalho que a pessoa realiza contra a gravidade. Adote a aceleração da gravidade 10 metros por segundo. Se a pessoa subir a escada em 20 segundos, ela se cansará mais do que subir em 40 segundos. Como se explica isso,
já que o trabalho realizado é o mesmo nos dois casos. Bom, vamos lá. Na letra A, você quer saber o trabalho realizado pela pessoa para subir esses 20 degraus aí, de 20 centímetros cada um. Primeira coisa que eu tenho que saber, né, é que o trabalho que vai ser realizado aí vai ser o trabalho da força-peso, né? Se a gente for pensar numa equiparação aí, o que vai ser o trabalho? Força vezes deslocamento. Força vai ser a própria força-peso. Massa vezes a gravidade. A altura. A altura será a altura dos 20 degraus e cada degrau vai ter 20 centímetros. Se a gente for calcular aqui, ó, 20 degraus, cada degrau tem 20 centímetros, então o cara vai ter que subir uma altura total aí de 400 centímetros. Opa, 400 centímetros é 4 metros. Então eu vou ter a força-peso, né, que vai ter que ser erguida a 4 metros, né? Você vai ter um trabalho que você vai pegar um corpo com peso de 800 newtons, né, 80 vezes 10 da gravidade, a uma altura de 4 metros. Opa, peraí. 800 vezes 4 vai dar 3.200 joules. Ele fez o cálculo aqui diferente do que eu falei, mas a altura vai ser o quê? 20 degraus vezes 20 centímetros. 20 degraus vezes 20 centímetros vai dar 400 centímetros. 400 centímetros é igual a 4 metros de altura. Tá certo? Então, opa, tá. Deu um negócio do tempo aqui, né? Oh, meu Deus. A gente vai ter um tempinho restante ainda aqui. Vamos lá. Aí ele pergunta na letra B. Ele vai se cansar em 20 ou em 40 segundos? Como o trabalho, né, e o tempo eles estão relacionados num quociente, o que é potência? Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Se a potência é trabalho dividido pelo tempo, logo, o que vai acontecer? A potência ela é inversamente proporcional ao tempo. Quanto maior o tempo, menor a potência. Então, onde ele vai cansar mais? Ele vai cansar mais quando ele tiver em 20 segundos, né? Porque ele vai ter que realizar um trabalho maior, tá certo? Então, a resposta está aí. A pessoa se cansará mais, pois dispensará em 20 segundos uma potência maior do que 40 segundos, que eu acabei de falar. Tá certo? Então, uma relação de inversibilidade aí. Bom, e para fechar, né, o exercício 43, você tem um guindaste aí, né, lá da FUVEST, dispõe-se de um motor com potência útil de 200 watts para erguer um fardo de massa de 20 kg a uma altura de 100 metros, num local onde a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Supondo que o fardo parte do repouso e volta ao repouso, calcule o trabalho desenvolvido pela força aplicada no motor, o intervalo de tempo gasto. Bom, olha só, gente. Trabalho é a força via deslocamento. O deslocamento e a força estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, o trabalho para o cara erguer o fardo vai ser o quê? A força-peso vezes a altura, né? Trabalho vai ser a força-peso vezes a altura, então massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa do fardo aí é 20 kg. A altura, a gravidade, foi de 10 metros por segundo. E a altura foi de 100 metros. Multiplicando tudo aqui, você vai ter 20.000 joules, né? 2 vezes 10 elevado a 4 vai dar 20.000 joules. Fácil demais esse exercício. Aí ele pede para você calcular o intervalo de tempo gasto na operação. Pela própria fórmula aqui do trabalho, né? Da potência. Potência é trabalho pelo intervalo de tempo. Essa letrinha aqui é o tal também. A mesma letra lá que eu usei anteriormente, só que a grafia aqui está um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Se eu quero achar o intervalo de tempo, é só eu mudar aqui, ó.
potência 200 watts, ele foi dado. O trabalho foi de 20.000 joules, 2 vezes 10 elevado a 4. Jogo o ΔT para cá, jogo o 200 para cá. 20.000 joules dividido por 200 watts vai dar 100 segundos, que é 1 minuto e 40 segundos. Muito fácil, cara. Aplicação direta da fórmula. Não tem muito que ficar embaçando nisso, não. O que nós vamos, para fechar aqui, vamos falar de rendimento, né? Rendimento é uma grandeza dimensional, tá? Se não tem unidade para medir, ela é medida em porcentagem. Ela é adotada por essa letrinha grega aqui. Ela vai ser a razão entre a potência útil e a potência total. Imagine você tem uma máquina M, você vai ter uma potência que ela vai receber e parte dessa potência você vai utilizar para realizar o trabalho e parte dessa potência você vai perdendo ao longo da operação. Então, o rendimento vai ser a potência útil pela potência total. Como que a gente vai resolver essa bagaça aí? Olha só, pus um exemplo para você aqui. A figura abaixo mostra um motor elétrico M erguendo verticalmente uma caixa de massa 80 kg com velocidade constante. Opa, se tem velocidade constante, eu vou usar potência instantânea. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando os efeitos do ar, determine a potência mecânica útil do motor, o rendimento do motor, sabendo que ele consome uma potência elétrica de 1 kW nessa operação. Bom, como a caixa está subindo em movimento retilíneo uniforme, a força que o motor a força aplicada ao motor vai ser em módulo igual a força-peso. Então, o peso é a massa vezes a gravidade, então vai dar 800 newton, porque a massa do negócio é 80 kg, né? A potência vai ser a potência instantânea, porque esse motor vai subir com velocidade constante. Potência instantânea é a força vezes a velocidade média. A força é a própria força-peso, que é 800 newtons, vezes a velocidade, que é 1,5 metros por segundo, que ele já deu para a gente. 800 vezes 1,5 metros por segundo vai ser 1.200 watts. Então, você tem uma potência útil aí de 1.200 watts, ou 1,2 kW. Se a potência útil é 1,2 kW e a potência que foi fornecida para o sistema, que a potência total é de 1,5 kW, se eu pegar 1,2 kW e dividir por 1,5 kW, eu vou ter uma razão de 0,8. Se eu multiplicar isso aqui por 100, o rendimento dessa máquina é de 80%. Não existe uma máquina que tenha um rendimento de 100%, tá? É uma máquina ideal para ter um rendimento de 100%. Então, aí o rendimento da máquina é 80%, então está dentro dos padrões. E com isso eu termino a nossa aulinha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp e façam as devidas perguntas. Eu vou finalizar essa aula. E o Pacheco ele deve ter gravado essa aula, vai disponibilizar para vocês, para quem perdeu essa aula. Então, até daqui um pouco.